Eu sou a idiota por ter um desejo por algo que faz meu parceiro ficar doente? Eu, 25 anos, mulher, recentemente descobri que estou grávida do meu parceiro, Lily, 26 anos, homem. Estamos juntos há 3 anos e moramos juntos. Lily tem TDAH, mas ele se recusa a buscar tratamento ou usar medicamentos para isso. Na maior parte do tempo, ele é bem normal, cerca de 85% do tempo, então eu não tenho pressionado muito nesse sentido. No entanto, há uma coisa que o afeta muito, que são problemas sensoriais. Ele tem alguns, mas o maior deles é com bananas. Ele não suporta o cheiro ou o sabor de banana. Já aconteceu de ele comer algo com banana sem querer e correr para o banheiro como uma criança para vomitar. Se estivermos em algum lugar e alguém estiver comendo uma banana, ele alega que consegue sentir o cheiro no ambiente e nos obriga a nos mover, ameaçando que vai ficar doente. Se não nos movemos, ele começa a engasgar, induzir o vômito por conta própria e já ouvi até mesmo começar a tremer. Isso já aconteceu em público antes e é extremamente constrangedor. Deixe-me contar o que aconteceu. Eu estava realmente cansada, grávida e hormonal ontem, e enquanto assistia ao meu programa de TV, senti uma vontade de comer uma banana, mesmo evitando normalmente quando estou perto do Lily. Mas os desejos da gravidez são simplesmente irresistíveis. Ele iria fazer compras no trabalho, então liguei e pedi para ele comprar algumas bananas, pois estava com desejo. Ele começou a implorar antes mesmo de comprá-las para que eu não as comesse em casa, e eu simplesmente me irritei e disse que não, que eu estava carregando o filho dele e que o mínimo que ele poderia fazer, já que não é ele quem precisa nutrir a maldita coisa na barriga, era me trazer uma banana. Li na internet que isso provavelmente era a maneira do bebê me dizer que está com deficiência de potássio, e que a única coisa que eu realmente conseguia comer nesse momento era a maldita banana, e eu não quero privá-lo do que ele precisa. Ele argumentou e pediu repetidamente para eu pelo menos comer do lado de fora, e por frustração eu comecei a chorar, o que me deixou envergonhada. Finalmente, ele cedeu para me acalmar e trouxe a banana para casa. Vou admitir, eu ainda estava muito brava e chateada com a nossa discussão ao telefone quando ele chegou em casa, e naquele momento eu não conseguia me levantar e ir para a cozinha. Quando ele entrou na sala e sentou no sofá, pedi a ele para descascar, cortar e trazer a banana para mim. Eu realmente não achei que isso fosse um grande problema, mas ele explodiu comigo e disse que eu sabia que isso deixava doente só de sentir o cheiro ou tocar. Eu disse a ele que muitas pessoas têm alimentos que não gostam, e que ele precisa crescer ou procurar ajuda para sua doença, porque ele está agindo como uma criança e seu problema com bananas é completamente anormal. Discutimos um pouco mais, e ele finalmente se levantou, gritou que estava cansado das minhas besteiras e saiu de casa. Ele ainda não voltou. Eu entendo que os problemas dele são um assunto sensível para ele, e quando eu estava conversando com minha amiga sobre isso, ela disse que tinha uma irmã autista e que o que eu fiz foi um pouco errado. Então, Reddit, sou a idiota? Agora, os comentários do namorado. Ei pessoal, aqui é o Kyle, o namorado da Jace. Sim, ela literalmente mudou meu nome de Kyle para Lily e achou que estava bom o suficiente. Um dos amigos dela me enviou isso e eu quero esclarecer as coisas porque estou extremamente irritado. Em primeiro lugar, quero abordar essa besteira de recusar tratamento ou medicamentos. Fui diagnosticado com TDAH quando era uma maldita criança. Levou até a faculdade para eu perceber que precisava adaptar as coisas à forma como meu cérebro funciona, em vez de simplesmente tomar um medicamento e tentar fingir que sou neurotípico. Eu me adapto bem na vida. Me formei com louvor na faculdade e estou indo bem no meu emprego dos sonhos, prosperando como uma pessoa neurodiversa. Eu ainda esqueço a roupa no varal às vezes ou tenho dificuldade em me concentrar em certas coisas, especialmente quando estou cansado. Sim, e isso deixa a Jace irritada. Isso significa que tenho problemas? De jeito nenhum. Essa história de medicamentos começou quase imediatamente depois que descobrimos que a Jace estava grávida, cerca de 1 mês atrás. Não foi abordado como "Ei, Kyle, percebi que tal coisa parece difícil para você, acho que você precisa de ajuda com isso." Em vez disso, me perguntaram se meu TDAH ia se espalhar para o bebê, literalmente usaram a palavra espalhar, e, em seguida, me disseram que eu provavelmente deveria aproveitar a oportunidade para controlá-lo, porque ela não queria que o bebê crescesse lidando com problemas. Agora vamos falar das aversões sensoriais. Já passei por terapia para lidar com isso, agora consigo, depois de anos, tocar em papel toalha sem que minhas gengivas doam, mas bananas são algo com que simplesmente não consigo lidar.
Pessoas que não são neurodiversas e não têm aversões sensoriais não entendem que, em muitos casos, isso é literalmente fisicamente doloroso e realmente me deixa doente. Eu não me faço vomitar. Meu corpo reage naturalmente dessa forma. A Jay já me disse várias vezes o quanto ela se sente envergonhada com isso e como isso a afeta, e a solução dela é terapia de exposição. O que ela não percebe é que isso é basicamente a mesma coisa que tortura para mim. Há alguns casos, como os de papel toalha, em que percebi que é algo um pouco mais comum, mas bananas não são comuns o suficiente para eu me torturar só para que ela se sinta menos envergonhada da próxima vez que ela quiser que eu experimente um smoothie feito pela irmã dela e minta sobre os ingredientes. Finalmente, outros detalhes que acho importantes. Vou colocá-los em tópicos porque senão vou escrever demais. Jace estava maratonando uma série na Netflix e queria que eu lhe trouxesse uma banana enquanto ela assistia no sofá. Nós moramos em um apartamento de um quarto e o cheiro provavelmente ficaria lá por pelo menos um dia. Tivemos uma discussão sobre meu TDAH e eu não tomar medicamentos, veja os parágrafos 2 e 3, no dia anterior, então isso não parecia um desejo repentino, mas sim uma provocação cruel, já que a tensão ainda estava presente. A gravidez não foi planejada, e não, comentarista aleatório, eu não a estuprei. Ela estava usando anticoncepcional e falhou. Ela não estava muito doente para se levantar. Ela estava preguiçosa e irritada, e me pediu para cortar a banana para ela porque eu só quero assistir a minha série em paz. Vou admitir que perdi a paciência quando ela insistiu para que eu cortasse a banana e fizesse apenas essa coisa pelo nosso filho para mostrar que me importo, como se ela não tivesse saído e abandonado o emprego praticamente imediatamente sem nem me contar, e agora estou lidando com todas as despesas domésticas enquanto ela faz compras. Também tenho cuidado da maioria das tarefas domésticas, porque ela já se considera muito grávida por causa dos enjoos matinais. Então sim, eu estava cansado das besteiras dela. TDAH não é um problema. Isso apenas significa que meu cérebro funciona um pouco diferente. Estou cansado dessa merda capacitista que surgiu do nada. Para pessoas sem TDAH, tratamento significa que eu sento em uma sala onde eles me fazem tocar uma banana e depois conversamos sobre isso por 30 minutos, e em seguida me drogam com alguns medicamentos até eu não conseguir andar direito. O tratamento do TDAH na verdade se parece com conversar com um especialista, descobrir como se adaptar e ser produtivo, e depois aplicar essas habilidades a longo prazo. Eu vejo meu médico clínico geral uma vez por ano e é basicamente isso no momento, mas tenho me saído bem. Infelizmente, não há nada que realmente resolva o problema com a banana, nem há realmente a necessidade de superar isso e tentar lidar com isso como com algumas outras aversões. Literalmente tudo estava bem e Jace não era assim até engravidar e, de repente, ter uma mudança completa de personalidade. Tem sido um mês e as coisas só têm piorado. Ela queria manter o bebê e o que diabos posso fazer sobre isso? Independentemente disso, acho que vou partir. Ah, não se preocupe, eu já salvei tudo isso porque tenho certeza de que vou precisar no futuro, e estou cerca de 95% certo de que estou encerrando o relacionamento. Minha mãe traiu meu padrasto e arruinou a vida minha e dos meus irmãos. Eu sou um rapaz de 16 anos. Tenho duas irmãs, 10 anos e 8 anos. Nosso pai biológico nunca esteve presente em nossas vidas. Ele deixou minha mãe quando ela estava grávida de mim, voltou depois de 6 anos dizendo que queria se redimir e que poderíamos ser uma família feliz. De alguma forma, minha mãe imediatamente começou a dizer que o amava, mas ele a deixou novamente quando ela ficou grávida de novo. 2 anos depois, ele voltou, eu chorei e implorei para que minha mãe não o deixasse entrar em nossas vidas porque eu odiava ele. Bem, ele disse a mesma coisa, minha mãe também disse que o amava e então ele foi embora novamente depois que ela ficou grávida mais uma vez. Minha mãe era garçonete, então nós 4 vivíamos em um pequeno apartamento de um quarto. Eu basicamente era outro pai para minhas irmãs, porque minha mãe sempre estava trabalhando. Às vezes, não tínhamos café da manhã ou jantar porque não tínhamos dinheiro para isso. Outras vezes, eu não comia nada para que minhas irmãs pudessem comer. Minha mãe conheceu outro homem, 45 anos, um ano após o nascimento da minha irmã mais nova. Ele é um homem realmente bom. Sua esposa e filha faleceram em um acidente há muito tempo, quando ele tinha 20 e poucos anos. Ele conheceu minha mãe quando estava pronto para começar a namorar novamente. Ele é um homem realmente bom e nos tratou como seus próprios filhos, e eu o considero meu pai. Ele era muito rico e possuía vários negócios. Eventualmente, nos mudamos para sua enorme mansão.
Também passei a frequentar uma escola melhor. Nós 3 irmãos ganhamos nossos próprios quartos, eu ganhei roupas melhores, joguei videogame pela primeira vez na minha vida e muitas outras coisas. Ele me ensinou coisas, me ajudou a me recuperar nos estudos porque eu não estava indo bem na escola anterior. Ele passava muito tempo conosco. Minhas irmãs eventualmente começaram a chamá-lo de pai. Pouco depois, eu também comecei a chamá-lo assim. Lembro-me dele chorando, nos abraçando e dizendo que nos amava quando o chamamos de pai pela primeira vez. Eventualmente, eles se casaram e meu pai me pediu para ser um dos padrinhos, e é claro que eu disse sim, enquanto minhas irmãs foram as damas de honra da minha mãe. Minha mãe ficou em casa para cuidar de nós. Pelo que sei, eles eram muito felizes juntos. Eles saíam para encontros pelo menos uma vez a cada 2 semanas, se beijavam com frequência e sempre diziam um ao outro que se amavam. Ele também sabia sobre o passado da minha mãe e percebeu que ela tinha problemas e a incentivou a fazer terapia. Eu fiquei muito feliz que minha mãe finalmente tinha encontrado alguém que a tratava bem. Eu também estava muito feliz por mim e meus irmãos, e realmente o amava. Ele também disse que pagaria pela faculdade para os 3. Meu sonho é me tornar um médico e nunca pensei que isso seria possível porque era tão caro, então eu fiquei muito, muito feliz. Minha mãe também me disse que se sentia muito sortuda por tê-lo encontrado e que o amava e era muito grata por ele ter melhorado a vida dela e a nossa. Bem, em julho do ano passado, meu pai descobriu que minha mãe estava tendo um caso com o melhor amigo dele, que também foi o padrinho do casamento deles. Aparentemente, o caso estava acontecendo há muito tempo, eu não sei exatamente quanto tempo. Minha mãe chorou e implorou a ele para lhe dar outra chance. Ele não o fez, compreensivelmente. Ele nos deixou ficar com todas as coisas novas, como as roupas para mim e os brinquedos para minhas irmãs. Quando eu fui até ele chorando e perguntei por que ele estava nos deixando, ele apenas me abraçou e me contou sobre o caso da minha mãe. Ele disse que o caso era doloroso demais e que não podia mais continuar nesse casamento, e então disse que nos amava, a mim e as minhas irmãs. Minhas irmãs não sabem sobre o caso, eu não acho que elas iriam entender. Ele fez um acordo pré-nupcial, então minha mãe não recebeu nada que não fosse dela. Meu pai apenas teve que pagar o aluguel de um novo apartamento até que o divórcio fosse finalizado. Ficamos em um apartamento decente, mas depois que o divórcio terminou, nos mudamos para um apartamento muito menor. Eu tentei manter contato com ele, mas parece que ele não quer ter um relacionamento comigo. Ele nunca respondeu às minhas mensagens. Enviei uma última carta para ele em dezembro do ano passado, agradecendo por tudo que ele fez por mim e minhas irmãs, dizendo que o amava e que o lembraria para sempre. Agora estamos de volta a um apartamento de um quarto, pulando refeições e mal conseguindo pagar por qualquer coisa. Agora eu durmo no chão. Minhas irmãs dividem uma cama enquanto minha mãe usa outra. Minha mãe voltou a ser garçonete. Também arrumei um emprego de meio período em um supermercado para ajudar com o dinheiro. Eu simplesmente odeio minha mãe agora. Aceitei esse trabalho apenas para ajudar minhas irmãs. Também parei de falar com minha mãe. Recentemente, ela veio chorando até mim e disse que estava arrependida por ter arruinado tudo e queria que eu falasse com ela. Eu desabei e apenas disse, eu não entendo. Por que você o traiu? Ele estava cuidando tão bem de você e de nós 3. Ele também ia nos mandar para a faculdade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava feliz. Você destruiu minha vida. Por que você sempre tem que arruinar tudo? Você já fez isso 2 vezes quando deixou o pai biológico voltar para minha vida. Eu te odeio. Nunca mais quero falar com você. Ela chorou muito depois que eu disse isso. Vou admitir, o que eu disse foi muito rude, mas naquele momento eu estava tão furioso. Eu simplesmente odeio ela agora. Eu só queria que ela morresse de uma maneira muito dolorosa. Esses pensamentos são as únicas coisas em minha cabeça. Isso está me deixando louco e eu sei que não é normal. Li online que a terapia seria útil, mas mal conseguimos comprar comida na maioria dos dias, então não temos seguro de saúde. Tudo o que consigo pensar é como ela arruinou tudo. Ele nem pediu muito. Minha mãe estava levando uma vida tão luxuosa e estava apenas em casa cuidando dos próprios filhos biológicos. Sinto tanto a falta dele. Até minhas irmãs continuam perguntando quando eles vão voltar para casa ou quando vão ver o papai novamente. Elas também começaram a chorar e pedir pelo papai muitas vezes neste último ano. Eu simplesmente não sei mais o que fazer.
Estou tão frustrado e apenas com raiva de tudo. Eu gostaria de poder fugir daqui, mas se eu fizesse isso, quem cuidaria dos meus irmãos? Aquela mãe idiota não consegue fazer nada. Acho que estou aqui porque preciso de ajuda. Realmente não sei o que fazer. Alguns dias, estou tão cansado e não quero fazer nada. Outros dias eu só queria morrer para tudo isso acabar. Obrigado. Atualização. Olá pessoal. Esta é uma conta descartável. Cerca de 2 semanas atrás, encontrei minha mãe morta em nossa casa. Ela mandou minhas irmãs para a casa de um amigo e depois se enforcou. Ela realmente mudou depois que se divorciou do meu padrasto depois que ela o traiu. Minha mãe e eu não conversamos muito depois disso. Uma das últimas coisas que disse a ela foi que a odiava e perguntei por que ela arruinou a minha vida e a de minhas irmãs. Eu gostaria de não ter dito isso. Talvez ela estivesse viva se eu a apoiasse. Eu não tive contato com o meu padrasto depois do divórcio. Minhas irmãs e eu estamos morando com a irmã da minha mãe e o marido dela agora. Nós nunca os conhecemos antes disso, e até mesmo minha mãe nunca teve contato com eles, mas eles são a única família que pudemos encontrar e concordaram em nos deixar morar com eles. Minhas irmãs e eu não gostamos de morar aqui. Ambos estão constantemente gritando um com o outro e conosco. Nós nos sentimos muito desconfortáveis aqui. Eu não acredito que eles consigam sustentar alimentação para todos nós. Eu tenho um emprego em um supermercado, então eu compro principalmente comida para as minhas irmãs. Meu chefe também é muito legal e me permite levar para casa algumas coisas extras de graça. Eu sinto muito a falta da minha mãe. Minhas irmãs também estão sempre chorando por ela. Ela tinha suas falhas, mas eu ainda a amo. Ela é minha mãe. A última coisa que eu disse a ela foi que a odiava. Eu apenas desejo ter dito a ela que a amava, que a apoiava e a ajudava. Então, ela estaria viva hoje. O que eu disse a ela a empurrou além dos limites. Eu não consigo mais lidar com tudo isso. Eu simplesmente não sei mais de nada. Sou a idiota por dizer à minha filha que estou decepcionada com ela? Olá a todos. Tem sido difícil com minha única filha ultimamente. Meu marido e eu, ambos com 55 anos, temos uma filha, mulher de 30 anos. Estamos casados há quase 32 anos. Minha filha teve um relacionamento longo e foi casada por aproximadamente 9 anos, e durante muito tempo eu pensei que fosse um bom relacionamento, quando do nada, cerca de 3 anos atrás, ela decidiu se divorciar do ex-marido. Nos disseram que foi uma decisão mútua, mas que, no final das contas, ele não era o melhor parceiro, e havia muitas coisas com as quais ela não estava satisfeita no relacionamento. Então ela quis partir. Apoiamos a decisão dela. Aproximadamente 1 ano após o divórcio, ela nos apresentou ao seu novo namorado. Embora meu marido e eu achássemos que poderia ser um pouco cedo para ela começar a namorar, decidimos continuar apoiando-a e conhecê-lo. Ele era, e ainda é, um homem muito encantador que trata nossa filha maravilhosamente bem, e dá para perceber que ela está extremamente feliz. Agora, sobre a discussão. Recentemente, estávamos conversando com uma amiga da nossa filha que estava visitando nossa cidade, e estávamos discutindo o trabalho da nossa filha e seu maravilhoso namorado. Durante a conversa, a amiga fez um comentário sobre como eles tiveram sorte de estar na mesma orientação quando começaram a trabalhar. Assim que ela viu nossas expressões confusas, ela nos contou toda a história, pois percebeu que não tínhamos sido informados. Nossa filha nos disse que, embora ela e seu namorado trabalhassem para o mesmo empregador, eles só se conheceram após o divórcio. Pressionamos a amiga em busca de mais informações, e relutantemente, ela nos contou que nossa filha e seu namorado se conheceram durante a orientação no trabalho, enquanto nossa filha estava passando por problemas matrimoniais. Isso fez com que eles se aproximassem e nossa filha pedisse o divórcio do ex-marido cerca de 1 ano depois. Então, mais tarde naquele dia, pedi para conversar com minha filha e mencionei o que sua amiga nos contou. Ela ficou pálida como a neve e basicamente confirmou a história da amiga, mas reiterou que não houve traição física. Eu disse a ela que a traição física não era a única forma de magoar alguém, e que parecia que ela havia traído emocionalmente seu ex-marido. Ele pode não ter sido a melhor pessoa, mas isso não justificava suas ações. Eu disse a ela que estava decepcionada com ela, e embora apoiasse sua decisão de sair de um casamento ruim, não conseguia olhar para ela e seu namorado da mesma maneira diante dessa nova perspectiva de traição.
Eu ainda a amo e vou tratar seu namorado com respeito, mas definitivamente é algo que tenho dificuldade em superar. Ela ficou irritada comigo por não continuar apoiando-a em sua jornada além do divórcio. Então, sou a idiota? A comunidade julgou e disse que ela é a idiota. Atualização. Olá a todos. Minha filha me deu permissão para dar uma atualização, respondendo algumas perguntas comuns de todos vocês. Sim, minha filha se casou aos 18 anos. Seu ex-marido também tinha 18 anos na época. Eu e o pai dela não achávamos que se casar tão jovem era uma boa ideia, mas a apoiamos, pois ela já era adulta. Eu não tinha uma boa compreensão dos problemas conjugais que minha filha estava enfrentando, mas ela confirmou que não houve abuso por parte do ex-marido. Ela sempre foi uma pessoa muito reservada, mas isso nunca foi um problema, pois ela sempre foi honesta conosco. Vamos para a atualização. Recebi muitas mensagens e comentários de todos vocês, e agradeço os conselhos e a sabedoria que todos vocês compartilharam. Acho que a coisa com a qual mais lutei foi ter sido enganada. Senti-me magoada porque minha filha não queria me contar a verdade. Mas percebi que essa discussão não se tratava de mim. Então pedi conselhos ao meu marido, e ele sugeriu que eu e minha filha nos sentássemos juntas e conversássemos sobre isso. Minha filha concordou em falar comigo, com a condição de que meu marido mediasse a conversa. Minha filha iniciou a conversa dizendo que não nos contou a verdade sobre seu namorado por duas razões principais. Primeiro, ela estava preocupada em ser julgada por mim, e eu confirmei a teoria dela. Ouvir isso partiu meu coração. Ver que minha própria filha estava preocupada com meu julgamento. Segundo, minha filha admitiu que estava envergonhada pela maneira como as coisas aconteceram com seu divórcio. Ela e o ex-marido estavam passando por momentos difíceis, com sua agenda de trabalho caótica e o marido enfrentando depressão. Durante esse período, ela conheceu seu então namorado e desabafou com ele sobre isso. Antes que percebesse, eles estavam trocando mensagens todos os dias e ela até ia à casa dele para sair com ele e seus amigos. Ela percebeu naquele momento que estava errada. Então, ela pediu o divórcio e eles começaram a namorar oficialmente no dia seguinte à finalização do divórcio. Ela novamente afirmou que não traiu fisicamente, mas admitiu que não estava orgulhosa de como o casamento terminou. A conversa então voltou-se para o meu lado. Eu reiterei que eu apoiava ela e o namorado dela. Ele é um homem gentil e bom, e trata ela bem. E que eu a amava incondicionalmente. Eu me desculpei pela forma como agi e perguntei se ela poderia me perdoar. Ela aceitou meu pedido de desculpas e me disse que, embora minhas palavras tenham machucado, eu ainda sou uma boa mãe, e que meu amor por ela e pelo namorado dela tem sido constante, e que minhas ações comprovam isso. Concordamos em buscar terapia familiar no futuro, para continuar trabalhando nesses sentimentos. Choramos, nos abraçamos e acredito que as coisas ficarão bem. As pessoas podem cometer erros, inclusive eu, como meu último post mostra. Mas, no fim das contas, pessoas boas sempre serão bem-vindas em minha casa, e não tenho planos de mudar isso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!